Olá, seja muito bem-vindo ao Meditando com Adriano. Nesta meditação, eu vou te conduzir até que você entre num sono profundo e restaurador. Vou te contar uma história, e a de hoje, João e o pé de feijão. Logo mais, você vai entrar num sono profundo e tranquilo. Então, antes que isso aconteça, deixe seu curtir e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário para que eu possa trazer mais vídeos para meditar e dormir em paz. Em breve, a tela irá escurecer e continuaremos com a meditação. Estando você em uma posição confortável, acomode-se. Respire profundamente e relaxe. Preste atenção apenas em minha voz. Vamos começar. No tempo do rei Alfredo, muito longe de Londres, vivia uma pobre viúva. Ela tinha um único filho, que era muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo o dinheiro que ela possuía. Um dia, pela primeira vez na vida, censurou-o. Filho malvado, não tenho mais dinheiro nem sequer para comprar um pedaço de pão. Só o que me resta é a minha pobre e velha vaca. João tanto amolou a mãe para vender a vaca que ela acabou consentindo. Quando ele ia levando o animal, encontrou um açougueiro que lhe propôs trocar a vaca por uns grãos mágicos de feijão que ele levava no chapéu. João, julgando ser isso uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. Quando sua mãe viu os feijões, porque ele havia trocado a vaca, perdeu a paciência. Apanhou os grãos de feijão, atirou-os para fora da janela e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não conseguiu. Como não tinham nada para comer, foram deitar-se com fome. No dia seguinte, João acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela do seu quarto. Levantou-se, desceu as escadas e foi ao jardim. Aí verificou que os grãos que sua mãe havia atirado pela janela tinham germinado e o pé de feijão crescera surpreendentemente. As hastes eram grossas e tinham-se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas que davam a impressão de alcançarem as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se formara até atingir o alto. Depois de levar algumas horas subindo, chegou a um país estranho. Ali encontrou uma bonita moça, elegantemente vestida e com um sorriso encantador. Lhe perguntou como havia chegado até lá, e ele lhe contou que subira pelo pé de feijão. Você se lembra do seu pai? Perguntou-lhe a moça. Não, senhora. Mamãe sempre chora
quando falo nele e não me diz nada, respondeu o menino. Sou a fada protetora de seu pai, disse-lhe a moça. As fadas estão sujeitas às leis, como os homens, e quando cometem um erro, perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar seu pai quando ele mais precisou de mim e por isso ele morreu. A fada parecia tão triste que João se sentiu comovido e pediu-lhe que continuasse a falar. Seu pai era um homem muito bondoso, continuou a fada. Tinha uma boa esposa, empregados fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, a infelicidade de ter um amigo falso, um gigante que lhe havia ajudado muito e que, em retribuição, o matou e roubou tudo o que ele tinha. Também fez sua mãe prometer que nunca lhe contaria nada, sob pena de matá-los também. Eu não pude ajudá-la. Meu poder só reapareceu no dia em que você foi vender sua vaca. Fui eu que fiz você trocar a vaca pelos feijões. Fui eu que fiz o pé de feijão crescer tão depressa, ele inspirou o desejo de subir por ele. O malvado gigante vive aqui e você deve livrar o mundo desse monstro, que não faz outra coisa senão maldade. Pode apossar-se legalmente de sua casa e de suas riquezas, porque tudo pertencia ao seu pai e é seu, mas não deixe sua mãe saber que você está a par dessa história. João perguntou-lhe o que devia fazer. Vá seguindo por essa estrada, até encontrar uma casa grande, parecida com um castelo. É aí que o gigante vive. Então, haja de acordo com o seu próprio modo de pensar. Seja bem-sucedido e boa sorte. A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com grande alegria, avistou a casa do gigante. Uma mulher de aparência simples estava à porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e um lugar para dormir. Ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer ali um ser humano. Era sabido que seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rodando perto de sua casa e ficava muito bravo. João ficou muito amedrontado, mas teve esperança de que o gigante não fosse tão ruim assim. Insistiu para que a mulher o deixasse passar a noite lá, escondendo-o do gigante. Finalmente, ela concordou. Entraram e ela o levou a um quarto, onde lhe deu comer e beber. De repente, ouviram uma batida forte na porta, que fez a casa estremecer. É o gigante, disse a moça. Se ele o vir aqui, o matará e a mim também. Que farei? Esconda-me no forno, pediu João. O forno estava apagado e João entrou nele bem depressa. De lá ouviu o gigante gritar com a mulher e repreendê-la. Depois sentou-se à mesa. João espiou por um fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Tinha-se a impressão de que não ia acabar mais de comer e beber. Quando terminou, virou-se para trás e gritou para sua mulher, com uma voz de trovão:
traga a minha galinha. Ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bonita galinha. Ponha um ovo, ordenou ele. Imediatamente, a galinha pôs um ovo de ouro. Ponha outro, continuou ele. Cada vez que assim ordenava, ela punha um ovo maior do que o outro. Durante muito tempo, assim se divertiu com a galinha. Depois mandou a mulher para a cama e sentou-se perto da lareira, onde adormeceu, roncando alto como um canhão. Assim que ele pegou no sono, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu pela estrada até encontrar o pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente. Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensara que lhe tivesse acontecido alguma coisa. Nada disso, mamãe. Ele lhe contou toda a aventura, sem todavia falar o nome do pai. Mostrou-lhe a galinha, a qual ordenou várias vezes: ponha um ovo, e ela pôs quantos ovos ele desejou. Vendidos esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro que viveram felizes por muitos meses. Um dia, ele resolveu fazer uma nova visita ao gigante, a fim de trazer mais riquezas. Arranjou uma roupa que o disfarçava e pintou o rosto com uma tinta escura. Levantou-se muito cedo, antes que a mãe acordasse, e subiu pelo pé de feijão. Caminhou o dia todo e chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe que lhe desse de comer e um lugar para dormir. Ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel, e que um dia ele dera abrigo a um menino pobre e faminto, que, ingrato, roubara um dos tesouros do gigante. O marido culpara-a por isso, e desde então começara a maltratá-la. João teve muita pena dela, mas insistiu para que o recebesse. Afinal, ela acabou consentindo. Levou-o à cozinha, e quando ele acabou de comer, escondeu-o no armário velho. O gigante chegou à hora de costume. Pisava tão forte que a casa estremecia sob seus passos. Sentou-se junto à lareira e gritou: Mulher, muito cheiro de carne fresca. A esposa respondeu-lhe que os corvos tinham deixado um pedaço de carne crua no telhado. Enquanto ela preparava a ceia, ele esteve de mau humor, frequentemente culpando a esposa pela perda da galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou: Dê-me alguma coisa para distrair-me. Traga minhas sacas de dinheiro. A esposa trouxe-lhe com dificuldade, porque estavam muito pesadas. Eram 2, cheias de moedas de ouro. Ela despejou-as na mesa e o gigante começou a contá-las com alegria. Agora você pode ir para a cama, sua velha tonta, disse ele, e a mulher se retirou. De seu esconderijo, João via-o contando as moedas. Ele sabia que elas tinham pertencido ao seu pai e desejou possuí-las. O gigante, sem saber que estava sendo observado, colocou as moedas novamente nas 2 sacas. Amarrou-as bem e colocou-as ao lado da sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar tão alto que parecia o barulho do mar em dia de tempestade. Então, João saiu do esconderijo, mas,
Exatamente quando ia segurando as sacas de dinheiro, o cachorro pôs-se a latir furiosamente. João parou, esperando que seu inimigo acordasse, e então estaria tudo perdido. Mas felizmente isso não aconteceu. O gigante continuou a dormir profundamente. Nesse instante, João viu um pedaço de carne e atirou ao cão, que parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacolas de moeda, colocando-as uma em cada ombro. Eram tão pesadas que ele levou 2 dias para descer pelo pé de feijão. Quando chegou à casa, deu à mãe todo o dinheiro, com o qual ele reformou a vivenda e mobiliou-a de novo. Eles estavam felizes como não era havia muito tempo. Durante 3 anos, João procurou não visitar mais o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se para uma nova viagem. Arranjou um disfarce diferente e melhor do que o usado da última vez. Era verão e em uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão, chegando à casa do gigante ao anoitecer. Como de costume, encontrou a mulher em pé na porta. João estava tão bem disfarçado que ela não o reconheceu. Quando se disse muito pobre e faminto, encontrou grande dificuldade em ser admitido. Depois de muito insistir, conseguiu que ela o escondesse num caldeirão grande e pobre. Quando o gigante chegou, disse furioso: "Sinto o cheiro de carne fresca." Apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. João estava horrorizado. Quando o gigante chegou ao caldeirão e pôs a mão na tampa, João considerou-se morto. Mal ele começara a levantar a tampa, mudou de ideia, deixando-a cair. Foi sentar-se perto da lareira para devorar a grande ceia. Quando acabou, deu ordens à mulher para trazer-lhe a harpa. João espiou pela tampa do caldeirão e viu a harpa mais original que podia imaginar. O gigante colocou-a sobre a mesa e disse: "Toque." Imediatamente ela começou a tocar uma linda música, apoderar-se mais do que qualquer outro tesouro do seu inimigo. O gigante não era apreciador de música. A harpa embalou-o, fazendo-o dormir mais cedo do que de costume. Saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada, e assim que se viu em mão estranha, pôs-se a gritar alto: "Patrão! Patrão!" O gigante acordou, levantou-se e viu João correndo. "Oh, você, vilão! Foi você quem roubou minha galinha, meu dinheiro, e agora vai levando minha harpa? Pere aí, que eu vou pegá-lo!" Ameaçou ele em seu vozeirão de trovão. "Muito bem, experimente!" desafiou João. Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar de pé. Imagine correr atrás dele. Por outro lado, ele era jovem, tinha pernas ágeis e a consciência tranquila, o que muito ajuda o homem a caminhar com facilidade. Assim, num instante, chegou ao pé de feijão e foi descendo o mais depressa que pôde. A harpa ia tocando uma suave canção. Chegando em casa, encontrou sua mãe chorando, muito preocupada. Ele a consolou e pediu-lhe que fosse buscar depressa uma machadinha. O gigante já vinha descendo
e não havia tempo a perder. As más ações do monstro tinham, porém, chegado ao fim. João cortou o pé de feijão bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu imediatamente. Nesse momento, apareceu a fada que explicou tudo à mãe de João, e eles puderam assim continuar a cuidar da vida e da fazenda, nunca mais faltando dinheiro para comer. E João sentiu-se também muito feliz, pois pôde finalmente vingar a morte de seu pai. Esse é o fim da história. Sinta como todo o seu corpo está relaxado. Você pode sentir em você mesmo. Meus pés e pernas estão acomodados, relaxando. Minhas costas e ombros estão soltos e bem relaxados. Meus braços e mãos completamente relaxados. Meu pescoço, cabeça, olhos, boca, lábios estão muito relaxados. Então me entrego ao sono que vai se aprofundando cada vez mais. Eu me entrego ao sono profundo e relaxante. O sono toma conta de mim. Cada parte do meu corpo está muito relaxado. Permito-me descansar e que esse sono seja restaurador. Vou dormir tranquilo, envolvido em luz e proteção. Que meus sonhos sejam agradáveis. Terei um bom sono, um bom sonho e vou dormir em paz. Eu durmo profundamente e quando acordar, estarei me sentindo rejuvenescido e revitalizado.